Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos. Ao meu lado, a doutora Sandra Geber e as nossas convidadas de hoje, a doutora Fátima Chitolina e a doutora Karine Centeno. Sejam bem-vindas. O assunto de hoje, como sempre, a gente sempre opta por assuntos polêmicos, né, doutora? Com certeza. Que é síndico profissional. Na verdade, não é que seja um assunto polêmico, mas a gente muito ouve falar sobre a figura do síndico profissional, que não chega a ser necessariamente uma profissão regulamentada, mas que a cada vez mais cresce e aparece nos condomínios, né, como uma realidade. Isso. Então, nos acompanhem, assistam, porque vai estar bastante interessante. Antes, eu quero dizer que a nossa agenda de eventos continua aberta, nós temos eventos até o final do ano. Basta acessar o nosso site www.casadosindicos.com.br. O nosso próximo evento é agora dia 20 de agosto e justamente as nossas convidadas de hoje são as palestrantes. O assunto é as responsabilidades administrativas, civis e criminais dos síndicos. Esse evento é gratuito, basta acessar o nosso site e fazer as inscrições. Outros eventos também estão disponíveis no mês de setembro, outubro e novembro. Bom, então vamos começar o papo de hoje, síndico profissional. Doutoras, não é um assunto assim, fica até parece um desconforto, né? Porque, na verdade, assim, eu vou começar eu falando na minha opinião, assim, o que eu entendo, o que eu vejo. Há um tempo atrás, eu não era tão simpática a função de síndico profissional, justamente por não ter uma regulamentação, né? Então, quando os síndicos vinham aqui, alguns condomínios diziam, olha, lá no meu condomínio ninguém quer se eleger de síndico, eu tô com dificuldade, o que tu acha de síndico profissional? Vocês têm um síndico para nos indicar? Eu ficava, poxa, tenta batalhar alguém que é melhor, alguém que mora no condomínio, alguém que conhece a realidade, enfim. Isso mudou um pouco, porque na verdade começaram a aparecer pessoas muito sérias fazendo o trabalho, assim, empresas muito sérias também, em que pese não haja uma regulamentação, mas existem empresas e pessoas muito sérias no mercado fazendo isso. Inclusive, esses cursos em que a gente oferece aqui na administradora, cada vez mais aparecem síndicos profissionais também interessados em participar, outros já são convidados, inclusive, para dar palestras. Então, assim, na verdade, em que pese não haja uma regulamentação, se tornou uma coisa cada vez mais comum. Eu acho que é, vamos dizer assim, a possibilidade do futuro. Eu acho que no futuro poucos síndicos não serão profissionais. Isso, né? Porque concordo, é muita responsabilidade, a pessoa mora no condomínio, daí reclama, pô, cheguei em casa, o pessoal vai bater lá em casa, né? Não respeita o horário, enfim. Então eu acho que no futuro vai ser o inverso. Nós vamos ter poucos condomínios que os síndicos não são síndicos profissionais. E acho que o modelo atual de condomínio também, né? requer isso, né? Eu acho que sim, vejo isso como algo bastante positivo. Em razão disso é que a gente tem que mudar a visão e começar a entender como isso funciona para poder orientar melhor os nossos clientes. As doutoras têm escritório também, prestam assessoria jurídica para condomínios, sabem disso. Eu acho que tem alguns pré-requisitos que quando o cliente nos procura, a gente saber dizer o que é importante, que o condomínio deve procurar pesquisar sobre aquela pessoa ou empresa de síndico profissionais, com quem trabalha, conhecer outros condomínios, que eu acho que é super interessante, né? Ter uma referência assim, ó, me dá aí 3 referências de condomínios onde você atua, enfim, lá conhecer, saber como funciona, pesquisar. Eu sou de uma época aí, até aprendi isso com o nosso diretor, fundador da administradora Casa do Síndico, o saudoso Bernardino Vendrúsculo, que ele dizia assim, ó, tira uma ficha e vê se a pessoa tá em dia, que ele dizia, se ela não tá em dia, não tem como administrar o bem dos outros. Mas assim, eu vejo hoje, com relação ao síndico profissional, que o conselho, ele tem que ser super atuante. Hoje, o síndico profissional é muito importante, é ele que tem o contato direto com o condômino e não evita todos aqueles atritos com o condômino morador que poderia ser síndico. Mas obrigatoriamente tu tem que ter um conselho atuante. Essa é hoje a prioridade. Eu acredito que se não tem um conselho atuante, o síndico profissional também não consegue fazer um bom trabalho e também a administração dele fica aquém do que esperado. Porque o conselho é o dia a dia do condomínio, né? São moradores. Então, eles que trazem para o síndico profissional. Eu até, aqui na administradora... porque o conselho, ele vai avalizar e balizar os limites até onde vai esse síndico profissional. Isso quer dizer, aqui na administradora a gente tem como regra, assim, doutoras, quando um condomínio tem um síndico profissional e a gente vai fazer qualquer contato com esse síndico, a gente copia todo o conselho sempre, né? Vai falar qualquer coisa com esse síndico, copia o conselho todo junto. O síndico mandou uma nota pra gente pagar, a gente vai dar o ok
ok, recebeu com cópia para todo o conselho junto. Até atendi agora, semana que passou, um síndico profissional que eu não conhecia ele, e ele veio conversar comigo, não vou dar nomes aqui, mas se ele está nos assistindo, ele sabe, eu gostei muito de conversar com ele, mostrou um cara super transparente, enfim, e eu disse assim, você há de convir comigo que quem faz um trabalho correto não se importa que a gente faça isso, pelo contrário, ele vê isso como algo positivo para a prestação de serviço, porque ele fica à vontade. Né? E até não precisa ele depois pedir a autorização ao conselho, já está pronto, isso já está uma etapa para todas as ações e os atos Exatamente. Uma atuação se a pessoa está fazendo um trabalho transparente, ela não tem por que temer esse tipo de... Em contrapartida, nós já tivemos no passado uma situação específica com uma pessoa que prestou serviços aqui de síndico profissional, que era uma pessoa que não gostava desse procedimento e não nos autorizava. O que se provou depois, num futuro próximo daquilo, foi que realmente nos trouxeram diversos prejuízos, né, doutora? Infelizmente, a conduta não era uma conduta correta e esperada de um profissional. Se utilizando da condição de síndico para distribuir ações que o condomínio não tinha autorizado, para contratar advogados e remunerar da forma como bem entendia. Sim. Enfim, foi uma situação muito complicada e constrangedora, envolveu muitos condomínios nossos aqui. Então, aquilo também fez com que a gente também parasse um pouco e pensasse de que forma a gente vai receber esse tipo de prestador de serviço, porque no nosso entendimento, doutor, ele é um prestador profissional, ele é um prestador de serviço. Isso. Vocês concordam? Isso. Principalmente, ele tem que ser uma pessoa jurídica instituída já. Ele tem que hoje não, até frente ao juiz, frente às leis trabalhistas, o importante é que ele esteja já com uma empresa instituído, que já pode. Lembrando também que ele tem as mesmas obrigações do síndico morador, né? Sim, além das contratuais, mais as do antigo regimento. A doutora Karina iniciou aqui a fala dela comentando e falando que hoje é uma necessidade dos condomínios. E por que também isso? Pelo volume de condomínios a demanda que tem. É uma demanda grande. São vários itens que são necessários se compor num condomínio e tem que haver um conhecimento profissional, que é o que a doutora André está falando, a doutora Fátima. Não pode uma pessoa que é condômino, que nunca trabalhou, não vou dizer com números, né, doutora, mas contas de chegada, de prestador de serviço. Nunca trabalhou com prestador de serviço. Ele tem que analisar os contratos, não é que ele vai fazer uma análise jurídica, mas uma análise básica ele tem que saber fazer. Mas até a administração de brigas entre condôminos. Isso porque eu vejo que o síndico profissional, ele consegue conciliar mais, porque ele não está tão envolvido. Porque se é o síndico morador, ele está defendendo esse em prol daquele. Não, e se é o síndico profissional, ele vai isento. Isso. Tem mais e na verdade, até por ser uma pessoa fora daquele ambiente, ele tem mais condições, inclusive, de auxiliar positivamente em eventuais conflitos, enfim, porque ele está fora daquele contexto. É mais fácil também, né? E eu acho assim que, tanto é que a gente vê cada vez mais grandes instituições de ensino fazendo parcerias com outras empresas do ramo, do mercado, até de síndicos profissionais, qualificando, porque hoje em dia, ser síndico é bem diferente do passado ser síndico, né? Isso. No passado, a gente tinha algumas responsabilidades, enfim, as coisas eram bem mais fáceis, até para nós que estamos na frente de uma administradora de condomínios, de um departamento jurídico, de um escritório que atende condomínio, a gente sabe que se a gente falar de 10 anos atrás, fazer uma assembleia, era tudo mais fácil, tudo mais fácil. Hoje em dia, as coisas estão bem mais difíceis e é muito mais responsabilidade. Tem o Dr. Google à disposição, sim, as pessoas vão lá e consultam o doutor. Exigência, intransigência das pessoas, que eu acho também cada vez mais. Antes as pessoas iam para uma assembleia, aquilo que o síndico, a administração dizia, as pessoas aceitavam. Hoje em dia existe muito questionamento, contra-argumentos, enfim, então tá mais difícil tu pegar uma pessoa que ela trabalhou para aquilo, que ela tem uma formação para aquilo, que ela fez cursos na área, enfim, que ela se capacitou. Por isso que eu entendo e defendo que, na verdade, o síndico profissional, ela é uma profissão do presente, do futuro. Né? E o que eu vejo também hoje do síndico profissional, a começar, ele tem que ser eleito numa assembleia, e onde vai se colocar sempre, se vai ser síndico morador ou síndico profissional. E tenho visto nas assembleias que a maioria sempre quer um síndico profissional para acompanhar a administração do condomínio. Só que uma das coisas que eu preciso dizer é que o síndico, independente de ser condomínio, independente de ser profissional, ele não é empregado do condomínio. Ótimo. Sim.
Ele não é empregado de ninguém. Eu já ouvi um condomínio, ele recebe para isso, ele recebe para administrar as contas do condomínio, não para administrar conflito dos condôminos, sequer para administrar conflito dos casais e tudo mais. Ele é quiçá estar 24 horas disponíveis para os condôminos. O assunto é bem, na verdade, surge bastante coisa para a gente conversar, a gente tem que fazer um intervalo. Permaneçam conosco que em seguida a gente retorna aqui com o assunto de síndico profissionais. Muito obrigada. Estamos retornando aqui ao nosso programa de hoje. Nossas convidadas, doutora Fátima Chitolini, doutora Karina Centeno, ao meu lado, a doutora Sandra Gever. Nosso assunto de hoje é síndico profissional. Antes que a gente retome o assunto, lembrando que a nossa agenda de eventos está disponível e aberta no site. Nosso próximo evento é justamente com as nossas convidadas, no dia 20 de agosto. O assunto é as responsabilidades administrativas, civis e criminais dos síndicos. Inscrições, então, abertas através do nosso site. Estávamos aqui no intervalo falando um pouquinho sobre a questão de contratação, orçamentos dos síndicos profissionais também, e estávamos discutindo sobre como que a gente faz para contratar e para despedir um síndico profissional, já que no nosso entendimento ele é um prestador de serviço, ele é um pouquinho diferenciado do síndico condômino, em que pese não tenha nada que diga lá na lei, né, na legislação, que é diferente, mas a gente sabe porque o vínculo com o condomínio é outro, ele não é um condômino, né? Doutoras, estávamos aqui falando então a questão de contratos, contratações, assim, qual é a orientação do dia a dia, assim, de vocês, assim, com base nisso, quando o condomínio opta? Olha, eu não tenho ninguém lá no meio, né, que tem interesse em se candidatar como síndico e nem eu que estou síndico tenho mais interesse em permanecer. Qual é a orientação que é dada para esse cliente, essa pessoa que representa um condomínio? Quais os procedimentos? A primeira coisa são buscar... a primeira coisa é ver na convenção o que diz. Tá? Segunda situação, se a convenção não tem, faz uma assembleia antes, que essa assembleia autorize para que, ainda que não esteja na convenção, que se faça a contratação de síndicos profissionais. Passado isso, pode ser eleita uma comissão para que busque orçamentos, ou até o próprio conselho, dependendo do caso a caso, que busque orçamentos, 3, 4 orçamentos, e com isso trazer esses síndicos profissionais, essas empresas, para se apresentarem. Eu tenho visto que muitas vezes se apresenta diretamente ao conselho, e o conselho depois vai escolher de 5, 6 que ouviram, 1 ou 2 pessoas, 1 ou 2 empresas. E com isso, eles vão trazer sim para que se apresente numa assembleia. Essas pessoas vão se apresentar e que a contratação depois sim pode ser feita pelo conselho. Mas eles que se apresentem o seu trabalho, a coletividade, né? Isso. Inicial das empresas. Às vezes também acontece do condomínio chamar a assembleia, vamos dizer assim, não cogitar essa possibilidade lá quando chama o edital, enfim, não colocar, porque alguns editais até saem contratação de síndico, quer dizer, eleição de síndico ou contratação de síndico profissional. Isso. Alguns editais saem dessa forma. Às vezes acontece de estar acontecendo a assembleia, naquele momento ninguém se candidata, a pessoa não tem interesse, aquela que já está de se reeleger, e aí a assembleia decide o quê? Vamos então contratar um síndico profissional. Eles já autorizam a contratação de um síndico profissional e deixa o conselho então responsável por 3 ou mais orçamentos, e o conselho vai fazer então essa própria contratação. Isso também é bem... Pode ser decidirem, né, doutora? Com certeza. Desde que a assembleia diga queremos então um síndico profissional, e fica a encargo então do próprio conselho buscar orçamentos, vão limitar valores, condições, enfim, tudo naquela ata de assembleia, e o conselho vai realizar essa contratação com base naquilo que foi decidido em assembleia. Mas tem um problema agora. Nós não aconselhamos mais isso, porque os juízes estão entendendo que precisa
uma ata específica de Diga o eleição. nome. De eleição de quem foi. E depois uma assembleia que vai ratificar, então? Pode de ser, repente, então, pode por ser, isso que a né? gente sempre Empresa que ratifica e escolhida Pois aquela é, empresa. Porque pode acontecer de na hora a gente não ter aquela situação e de repente se criar isso, Isso, né? porque agora os juízes querem na ata específica O o nome da pessoa, o contrato social, a identidade do... Verdade, agora me dei conta disso em razão da prefeitura também, algumas questões legais, é verdade. Precisa ter, e a da Receita Federal Da também. Receita, então, obrigatoriamente, pode o conselho escolher, por isso que eu digo, o conselho pode escolher, verdade, e bem lembrado, depois doutora. ele tem que ir para uma assembleia, obrigatoriamente, e pode ser ratificada, que quem vai ter que ser a empresa e a seção 1 ou 2 sócios que sejam vinculados os sócios e com CPF. No contrato social, né, doutora? Sim, que esteja no contrato social os sócios com CPF na ata de eleição, para que possa depois levar ao juízo, se necessário, ou à Receita, toda a parte fiscal e a parte judicial também. Que antigamente não precisava. Verdade, e agora os novos... Doutora, nós estamos aqui falando nessa possibilidade, mas a Assembleia pode ser já os conselheiros previamente já escolhem Isso. profissionais, E eles só ratifiquem. fazem uma seleção e levam para essa Assembleia para votação e deliberar. Também existem outras Evita, possibilidades. Agora eu pergunto o duas. inverso. E quando o condomínio não quer mais dar continuidade naquela prestação de serviços, né? Porque a gente tem lá, que até nós vamos gravar um programa que vamos tratar desse assunto, que é destituição de síndico. Eu vejo que muitas situações também, em que pese síndico profissional, as pessoas também se entendem que precisariam de uma destituição desse síndico profissional. Perfeito. Eu, particularmente, Andréia, advogada, e que atuei e atuo há muito tempo nessa área, eu entendo que não trata-se de uma destituição de síndico. Eu entendo que é uma rescisão de contrato. rescisão de contrato de uma prestação de serviço. serviço. Doutoras acompanham... Na verdade, há uma certa discussão a respeito, sim. na nossa opinião, Sim, um contrato de prestação de serviço. Inclusive, existem julgados que falam como uma prestação de serviço e outros que falam que ele é um síndico eleito e precisa de uma assembleia. Mas eu entendo e defendo a tese de que ele é um prestador de serviço e que lá no contrato, por isso que é tão importante, agora eu vou fazer aqui uma propaganda da gente, de advogados, por isso que é tão importante... Quando vê o contrato, né, passar para o departamento jurídico como um escritório de advogados especializados em direito imobiliário, em condomínio, né, com todo respeito aos nossos colegas, mas assim, é preciso entender um pouco de condomínio para poder fazer uma análise assim, para que possa então orientar o condomínio da melhor forma. Como que vai funcionar aquela cláusula de rescisão, né? Como eu disse, semana passada falei com um síndico profissional aqui, me chamou bastante atenção de forma positiva, que ele disse assim, olha, Andréia, eu não preciso de assembleia, não preciso de nada, é 30 dias. Isso. Só o tempo de eu poder me programar, porque é um aviso. Claro, sim. 30 dias, porque assim, ó, eu não tenho uma cláusula de prazo e eu não tenho, eu achei ótimo que ele disse assim, ó, o que me mantém no condomínio é o meu trabalho. Eu não posso me enfiar a goela abaixo, me impor aos condôminos. Isso, exatamente, porque se a gente parar qualquer relacionamento, inclusive o próprio casamento, a gente não é obrigado a ficar. Como é que tu vai ficar com um síndico profissional? Tu tem que esperar a assembleia. E a gente já chegou ao ponto aqui, a doutora Sandra, daquele exemplo negativo que a gente deu no primeiro bloco, em que aqueles contratos daquele cidadão em específico, ele colocava que tinha que ser uma assembleia, né, uma pauta específica em assembleia devidamente convocada por ele. Quando que ele ia convocar uma assembleia de destituição dele? Não, até assim, pode ser. Tem casos que a divergência entre condôminos, que alguns querem a retirada daquele síndico profissional, outros não. Então, convoca uma assembleia para deliberar isso. Então, eu sempre digo, quando tem... tu vê pessoas contra, outras a favor, e tu fica na dúvida se efetivamente não é um grupo de pessoas que querem tirar aquele... Então, assim... Que isso acontece também não sendo síndico profissional, né? De todas as formas. Então, chame uma assembleia, cumpra o requisito da 1349, o artigo 1349, e isso... Cumpre o requisito, chama uma assembleia, resolvido o problema. Aqui eu quero fazer um porém aqui, eu vou até deixar aberto doutora, aqui. Daí, só complementando, chama a assembleia, delibera ali a destituição ou não seria destituição, a ratificação. A rescisão ou a ratificação. Ou a manutenção, ou a rescisão. Rescisão do contrato.
Isso. Contrato, Notifica. 30 dias, notifica, está rescindindo. Então, por isso que eu sempre digo, quando vai fazer o contrato com o prestador de serviço, que é o síndico profissional, tem que ficar atento com relação ao contrato, que não fique engessado o contrato na rescisão. Porque, que nem tu falaste, só por uma nova assembleia devidamente convocada pelo próprio síndico. Fica, nesse caso, engessa para que... Ele vai postergar isso. Claro. Realmente ele vai fazer algo que vai contra o interesse dele. Doutor, e poderia também ter a possibilidade de, já nessa assembleia em que deliberem sobre a contratação do síndico profissional X empresa ali escolhida, que o próprio conselho poderá rescindir, assinar e rescindir o contrato. Também pode. Assembleia, eu sempre digo, eu sou uma defensora da Assembleia. A Assembleia é soberana. Soberana. Qualquer dificuldade que tenha, leva para a Assembleia. A Assembleia é o órgão soberano, é o máximo. Então, as decisões lá tomadas, claro que devidamente convocadas, preenchendo requisitos legais como quóruns, enfim, é inquestionável. Claro. Eu quero fazer a leitura rapidinha aqui do artigo 1349 do Código Civil, que trata da destituição do síndico. Artigo 1349. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Nesse ponto aqui, é importante a gente frisar, a gente também vai ter um programa específico para falar sobre isso, mas quando a gente fala em destituição, né, que sempre existe aquela dúvida assim, mas o que é essa maioria absoluta? É do total de membros ou é daqueles presentes na Assembleia, né? É bom a gente esclarecer aqui para quem está nos assistindo que é daqueles que estão presentes na Assembleia. Tendo 10 pessoas na Assembleia, se 6 votarem favorável, a gente tem aí um resultado, então, de destituição. Desde que a convocação seja expressa para isso. Exatamente, preencha. Exatamente. Mas, enfim, de forma geral, assim, eu acredito que, na minha opinião, aqui, conversando com as doutoras um pouco antes também, eu vejo que elas também seguem a mesma linha. Síndico profissional, quando o condomínio chegou a esse ponto que realmente ninguém tem intenção de se candidatar ou aquela pessoa que está no cargo desse síndico dar continuidade, o importante é o quê? Conhecer a empresa ou a pessoa física que vai prestar esse serviço. O ideal é que ela tenha um registro, que ela seja uma PJ, analisar, ver outros clientes, ver como ela presta serviço para outros condomínios, tirar algumas certidões hoje em dia, o TJ, o site, tem tantas pesquisas fáceis, abertas ali, enfim, encaminhar o contrato para um advogado que possa analisar, ver se aquelas condições estão ok, se não é algo que está amarrando o condomínio, deixando o condomínio em eventual dificuldade, né? Fazer uma assembleia devidamente convocada, lá já deliberar quais são as condições também de rescisão deste contrato, se poderá o conselho ficar responsável por isso, vincular na ata também que todas as contratações do síndico profissional deverão ser passadas para o conselho mediante 3 orçamentos e é o conselho quem decide. Eu acho que isso é ideal. O conselho aponta qual é aquele que vai decidir. Um trabalho em conjunto com o síndico profissional, né? Eu acho que esse é o mais importante, porque esse é o papel do conselho, principalmente quando se trata de um síndico profissional. É fiscalizar. Fiscalizar, né, doutora? A administração. E por isso, por isso que eu vejo também muitas vezes o conselho, ele não pode obstruir o trabalho do síndico. E eu vejo também muitas vezes, torna-se corrente entre os condomínios, um a favor, outro contra, e começa o conselho amarrar os... São suas próprias vontades falando mais alto do que a vontade da coletividade. Se o condomínio já está com esse foco de contratar um síndico profissional, é importante que cada um dentro da administração saiba o seu papel, né? Para que em conjunto possa fluir uma boa administração. E hoje em dia a gente tem tantas ferramentas de contato, né? Tem o WhatsApp, tem alguns aplicativos que tratam sobre isso também. Então, assim, é fácil tratar e falar com as pessoas, né? Há um tempo atrás a gente tinha mais tipo, tem que ligar, tem que esperar ler o e-mail quando chega em casa de noite, porque no trabalho não acessa, enfim. Hoje em dia é tão fácil essa questão de comunicação que, na verdade, basta se ajustar como isso vai ser feito, né? Principalmente se o condomínio tem uma administradora por trás também, se torna mais acessível também. E eu acho, assim, que, como eu disse inicialmente, cada vez mais a gente vai ver a figura do síndico profissional como uma coisa normal no condomínio. Quando surgiu, eu digo, reitero, no início era uma pessoa que eu tinha um pouco, assim, ficava um pouco de receio, porque eu ficava pensando, o ideal é aquela pessoa que mora no condomínio, que conhece, mas justamente hoje a minha justificativa é o contrário. Aquela pessoa que mora no condomínio, que está lá, ela acaba não tendo condições, muitas vezes, dependendo do condomínio, de viver, porque as pessoas entendem que ela é um empregado do condomínio, que tem que
estar à disposição. Então, alguns ficam cuidando ou pedem pro porteiro. Quando chegar o síndico... Me avisa. E coitado do síndico, chegou em casa cansado do trabalho, porque o síndico também tem uma vida, né, corrida. E aí, às vezes é 11 horas da noite, quer falar sobre uma situação que nem compete, como a doutora muito bem colocou aqui, que nem compete a ele. Que é, por exemplo, olha, fulano brigou com fulano na pracinha, meu... Muitas vezes, não é nem o papel do síndico, né? Sim. Embora a gente saiba que a maioria dos síndicos abraça tudo isso, né? E tenta resolver. Nós mesmos aqui fizemos cursos nesse sentido, né, doutora? De como mediar as partes, qualificar, enfim. Outra situação que tem que sempre, que é a questão do síndico, eu sempre digo assim, os meios de comunicação, hoje todos os condomínios criam muitos grupos, e grupos. E isso eu vejo, e cuidado que põe nesses grupos falando mal do síndico, porque sempre tem um que coloca junto, que envia para o síndico. Sempre tem dentro do grupo alguém que envia. E isso pode gerar dano moral. No mínimo atrito, né, doutora? No mínimo atrito. Se chegar só no atrito, nós estamos ganhando. Mas não é incomum atribuir delitos. Isso. Principalmente, assim, algumas coisas que situação, cuidem muito. Eu acho que isso é uma regra de etiqueta para hoje em dia, né? Essas questões de redes sociais aí. Eu quero agradecer aqui a presença das minhas convidadas, doutora Fátima, muito obrigada, doutora Karina, muito obrigada também, doutora Sandra, que me acompanha sempre, e reiterando, então, nossa agenda de eventos, próximo evento, dia 20 de agosto, com as doutoras aqui, o assunto é a responsabilidade civil dos síndicos também. Muito obrigada.